Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem na presença do Senhor, que todas tenham tido um final de semana abençoado, mais um final de semana pela que nós passamos, minhas amadas irmãs, que o nosso Deus, o nosso Jesus, concedeu que eu e você passasse. E estamos aqui, hoje é uma segunda-feira, já terminando já o mês, e temos, minhas amadas irmãs, agradecer a Deus. Agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, pelo dom da vida. Aleluia, pelo dom da vida que o Senhor nos concede todos os dias, minhas amadas irmãs. Cada noite que Ele nos deita, cada manhã que Ele nos levanta, aleluia, é motivo só de agradecer. Agradecer esse Deus tão grande e tão lindo que Ele é. Na minha vida, na tua casa, na nossa família, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Quem for ouvir este vídeo, que só Deus sabe quem vai ouvir, mas que você esteja abençoada na presença do nosso Deus. Antes de tudo, minhas amadas irmãs, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs. Aperta aí no seu like, dê aí um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, do nosso Deus, que eu e você precisamos cada dia mais da presença dEle, da misericórdia dEle na nossa vida, dentro da nossa casa e na nossa família. Porque nada nós somos, minhas amadas irmãs, sem Ele. Mas com Ele, como diz a palavra dEle, com Ele nós seremos vencedor. Porque Ele é que luta por mim, por você. Ele é que as batalhas, Ele que está na frente. Ele é o general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, minhas amadas irmãs. Ele nunca perdeu uma guerra, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família. Aleluia. O Senhor do nosso deitar e do nosso levantar. E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs. No livro de Neemias 9, o verso 1, aleluia, que nos diz assim: arrependimento e a confissão do pecado. Louvado seja nosso Deus, que é santo, que é digno, minhas amadas irmãs. Que diz assim: no dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco, e trazia a terra sobre si. Aleluia. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, e das iniquidades dos seus pais. Aleluia. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Aleluia. E Jejuá, Beni, Caldinel, Sebanis, Bunis, Serabim, Bani, Quemani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. Aleluia. Minhas amadas irmãs, o que a palavra de Deus falando para mim, para você, no livro de Neemias, no Velho Testamento, falando sobre arrependimento, arrependimento e confissão do pecado. E aqui fala, aleluia, que os filhos de Israel, eles se ajuntaram ali e foram clamar ao nosso Deus. Ali eles rasgaram as suas vestes e eles se sujaram todos de areia.
Louvado seja o Senhor. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos e adoraram ao Senhor, o seu Deus. Então eles se apartaram de todos os estranhos e adoraram o nosso Deus. Aleluia. Porque Deus, minhas amadas irmãs, Ele é Deus que é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. E continua falando para mim e para você. E adoraram o Senhor, o seu Deus. E Jesuá, Benimi, Caldinel, Sebanias, Buni, Sebani, Bani, Quemani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Aleluia. E os levitas, Jesuá, Caldinel, Bani, Assabania, Seribias, Odias, Sebanias, Petanias, disseram: levantai vós e bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da sua glória, que está levantando sobre toda a benção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e todo quanto nela há, os mares, todo quanto nele há, tu os guarda em vida, e todos os exércitos do céu te adora. Aleluia. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Oh, Jesus. Meu coração se alegra adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glorificar o nome do nosso Deus, tão grande, tão lindo e poderoso que Ele é. Porque somente Ele é santo. Nos céus e na terra, até debaixo da terra, minhas amadas irmãs. O nome do nosso Jesus Cristo, o nome do nosso Deus, Ele é digno de ser adorado. Que todo joelho se dobre, que toda língua proclame que Ele é Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Deus vivo, o Todo-Poderoso nos céus e na terra. E aqui fala dos filhos de Israel. Ali ele jejuou com pano de saco e trazia a terra sobre si. Então eles jejuavam com pano de saco e trazia a terra sobre eles. Eles tomavam aquele banho de terra, ali clamando a Deus pela misericórdia, muitos arrependidos dos seus pecados. Aleluia. Para que a misericórdia de Deus chegasse na vida de cada um deles, minhas amadas irmãs. E quando você ou eu, qualquer ser humano na face da terra, aleluia, se arrepende de coração dos seus pecados, e os seus pecados é perdoado, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, Ele é um Deus tão poderoso, Ele é um Deus tão glorioso, que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já está sabendo o que eu e você vamos falar. Então aqueles homens ali, eles se arrependeram dos pecados. Aleluia. E se rasgaram ali as suas vestes, se enrolaram em pano de saco e jogavam a terra sobre eles, cada um deles. Era um ato ali de arrependimento, ali de clamar a misericórdia de Deus e de chegar diante do Senhor com o coração aquebrantado, aleluia. E Deus, aleluia, perdoar os seus pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, minhas amadas irmãs, a nossa vida fica leve, nosso coração fica leve. Aquele fardo ali, aleluia, que muitas vezes na vida de cada pessoa, aquela pessoa está arrastando nas costas um fardo pesado, um fardo de amargura, um fardo de tristeza. Mas quando o nosso Deus, quando você ou eu, qualquer pessoa, se arrepende dos pecados,
Abra o nosso coração ali para Deus, diante dele. E os nossos pecados serão perdoados. Serão jogados, como diz a palavra no livro de Coríntios, serão jogados no mar do esquecimento. Porque Deus, ele é um Deus fiel, minhas amadas irmãs. E ele é um Deus justo. Ele é um Deus que só ele tem o poder de fazer aquilo que você precisa. Aquilo que você pede todos os dias. Porque só ele é Deus. Ele tem um poder na mão dele de fazer o que ele quiser. Aleluia. E aqui, esses homens aqui, os saduceus, cananeus, ali eles, louvado seja o nome do Senhor, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram dos seus pecados. São os filhos de Israel. Aleluia. E Deus, ele tem um prazer. Ele ama perdoar pecado. Mas desde que a pessoa se arrependa de coração. Quando você se arrepende de coração, aleluia, os seus pecados são perdoados. Porque Deus, ele é um Deus de vida. Ele é um Deus justo, minhas amadas irmãs. Aleluia. Ele é um Deus que perdoa pecado. Ele é um Deus que levanta aquele que está caído e faz sentar na mesa dos príncipes. Ele é um Deus que dá alegria a quem está triste, dá força ao que está fraco. Tira o jugo das costas. Porque ele já pagou um preço alto na cruz do Calvário. Por mim e por você. Então o jugo que ali, que muitas vezes ele botava você para baixo, já caiu por terra. Já caiu por terra. Porque Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, minhas amadas irmãs, mas tenha a vida eterna. Então o preço foi pago na cruz do Calvário. Aquele jugo já caiu por terra. Então muitas vezes as pessoas se aprendem ali, se seguram ali numa coisa que não provém de Deus. E fica carregando aquele jugo ali nos pinhaços, nas costas ali, aquele peso que não provém do Senhor. Para que Deus, louvado seja o nome do Senhor, ali, ele vinha perdoar os pecados de cada uma de nós. Porque Deus quer perdoar os seus pecados. Deus se alegra, Deus se anima quando um pecador se arrepende e vem chegar a ele de coração aquebrantado, de coração limpo. E o nosso Deus fica tão feliz, minhas amadas irmãs. Fica tão alegre, aleluia, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro aqui de Neemias, aleluia, arrependimento e confissão do pecado. E tudo que Deus quer na nossa vida é perdoar o pecado. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele quer que o pecador se arrependa dos seus pecados. E se achegue a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E se achegue a ele. Arrependido, de coração quebrantado. Para que ande no caminho da luz. Para que ande no caminho da paz. Para que ande na presença de Deus. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um se arrependa dos seus pecados. Saia das trevas e venha para a santa luz, que se chama Jesus. A luz é Jesus. Quando eu e você, nós estamos na luz, a nossa vida fica alegre, a nossa vida fica feliz, porque sabemos que estamos com o nosso Jesus Cristo na nossa vida, dentro da nossa casa e na nossa família. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E cada um, aqueles que venha se arrepender dos seus pecados, para andar no caminho da luz que se chama Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com você na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.